Pessoal, então, boa noite. Dando continuidade às aulas da psiquiatria, hoje nós convidamos o Davi Ettore, que foi um dos nossos preceptores, meu não, né, mas um dos preceptores do meu Mai, na época da prefeitura dele, e ele foi preceptor do transplante no nosso ano, tá, da minha turma. Davi é maravilhoso, ele é conhecido como o senhor da didática. Davi, muito obrigada. Além disso, eu sou alguém que ama. A gente está se vendo mesmo, infelizmente, se desse continuar cada vez mais, também vou lá no faço um PG em Euclide, então a gente segunda-feira a gente se encontra, e em patologia renal, já a gente consegue falar para pensar bem interessante para a gente aproveitar também. Um breve prefácio, contando a Estela falou que nunca é a mesma aula, é verdade, nunca é a mesma aula. A aula de didática determinada por ser uma aula de assistir em 2004, na tutoria, eu assisti esse dia do vídeo, foram 5 aulas completamente diferentes. Então, a gente não é o mesmo, então é a brincadeira do homem que passa o mesmo que o vezes, o Rio não é o mesmo, você não é o mesmo. Então, quem dá aula muda um pouco a aula e a diferença da aula não perca. Eu já estava na RP, não. A aula é outra. Se outra pessoa aprende muito, a gente está fazendo claro que vai ser muito mais profissional. Os R3 tem certeza que se assistir na clínica médica já vai ser muito diferente com determinadas de metodologia. Eu volto a minha fotinha que eu no comecinho da R3 no meu estágio da hemodiálise. Se quando eu sentei para fazer essa aula, eu tentei lembrar de como foi um mundo novo para mim. Tudo é um artigo, eu nem direito, agora tudo é um artigo. É muito coisa para saber de uma vez só, então o objetivo é mastigar. É uma aula que tem 2 ou 3 referências só, é mastigar para entender esse mundo novo que entra de hemodiálise. E, só para terminar os disclaimers, essa aula não exige necessidade de leitura e muito provavelmente diversas leituras do capítulo uma aula de hemodiálise, é a mesma coisa, você lê uma vez, você lê outra, eu queria sempre entende alguma coisa de maneira diferente. Então, uma palavra do professor Dalgis, explicado no capítulo 3, primeira frase que está lá é essa. A diálise é um processo no qual a composição de uma solução A é alterada pela exposição dessa solução a uma solução B através de uma membrana semi-permeável. Então, você vê isso, todo mundo lembra das aulas de diferença que está lá, a caixinha lá, para cima, o molequinho lá, o molequinho do outro. Só que essa caixinha, o molequinho do lado, o molequinho do outro, é muito diferente do que acontece na hemodiálise. Porque a tal da solução A é o paciente, a pessoa que está viva. A solução B tem que ele dá um vivo ali embaixo da máquina de hemodiálise. E aquele tracejadinho é uma membrana semipermeável no saludo que fica pendurada ali cheio de sangue. Então, não é tão óbvio quanto está escrito no capítulo, primeira frase do capítulo 3 do diário. Então, vamos falar no capítulo 1 sobre a solução A, sobre o nosso paciente. E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o nosso paciente é que ele está vivo. Né? Então, eu nunca vou fazer uma diálise que minha ureia ficar zero, porque eu sempre produzo um pouquinho de ureia. E tudo mais. Então, esse é o efeito de geração de ureia. Eu não consigo pegar o sangue do meu paciente, botar todo ele numa caixinha, trocar e devolver o sangue do meu paciente. Posso exterminar o paciente. Então, vem aquela brincadeira que eu das falhas dos peixinhos. Eu tenho um aquário sujo, eu não posso jogar toda a água fora do aquário, senão os peixinhos morrem. Eu tiro um pouco de água suja, pego água limpa, jogo essa água limpa nesse aquário. E agora esse aquário está meio sujo. E eu fico repetindo isso várias vezes. Então, é uma limpeza tão efetiva, porque eu vou limpando, já estava limpando uma suja, já estava limpando uma suja, então eu não posso tirar tudo isso. Para tirar essas pequenas amêndoas, então, esses pequenos copinhos de água, esses pequenos pedaços de sangue que eu faço aqui cada vez, eu preciso de um acesso vascular. E aí eu digo, é básico, mas quando eu era empresa, já me eu vou falar. A gente tem alguns tipos de acesso vascular, a gente tem o catéter não conectado, nosso querido Shailão, né? Eles têm comprimentos diferentes para posições diferentes que a gente vai colocar nos catéteres vestibular interno direito e esquerdo,
femoral de 20 centímetros. Nem sempre a gente tem à disposição esses catéteres, mas eu sou dono de determinado serviço. Eu tenho esse catéter? Eu não consegui. Do lado do catéter tem um negocinho FR, que é o frente à grossura do catéter. Às vezes a gente também não vai ter muitas diferenças de grossura de catéter, mas, por exemplo, em modalidade contínuo, eu preciso de um fluxo constante, um fluxo bom de sangue sempre, então, às vezes eu preciso de catéter de mais frentes. E para os RDs que estão pegando, diários recursos. O catéter tem que passar bastante sangue para conseguir limpar o sangue do paciente. Então, não sei se você já viu, eu já vi muita gente passando chá, e aí vai sorrindo, falar, o catéter está bom. Testar fluxo, para quem quiser mais ensinar como é que é o fluxo, capa, a Ilza, todo mundo vai ensinar como é que é a progressão, ainda lá. Passou o catéter de chá, a gente também. Eu passei guiado por ultrassom, função primeira função, aquele muito bonito, vou ligar direto para esse. Acho que o papai é foda. Cuidado, porque às vezes, por mais que você tenha funcionado bem e tenha ido direitinho, algumas vezes os catéteres não ficam locados, então vai para cá, às vezes. Então, assim, a gente pega esse benefício. Eu já liguei muito paciente que estava em urgência, só, acho que vai demorar 2 horas, o benefício da situação vai embora. Realiza, mas nunca deixe de esticar esse reflexo, nunca deixe de esticar a posição desse catéter, porque muitas vezes você funciona uma vez, a coisa exige, mas tem oportunidade. Certo? E existem os catéteres tunelizados. Isso é uma coisa que no começo da empresa, a médica também me dava valor. Fechar e experimentar, onde está experimentar? Está no subquadro, está no tubular. Então, esses catéteres são catéteres de longa permanência, são catéteres que servem para o paciente ficar com ele por mais tempo. A gente funciona a veia, ele está com uma veia e tem um túnel passando debaixo da pele, e esse túnel tem um curso. E esse catéter é muito mais molinho, então tem menos risco de trombose. O fato de ele passar no túnel e ter um curso tem muito menos risco de infecção. E aí a gente olha, esse catéter aí está na circular. Não, a gente olha o desenho, na verdade, a gente está na circular. Pô, deu uma dúvida. Eu achei, você vai ver o que está entrando. Aí, quando a gente está no começo da casinha, cara, eu aprendi muito na metodologia de saúde da casinha, então, trata lá, fica, às vezes você passa em 3, na primeira na casinha, você aprende umas coisas, aí quando você já está mais maduro, fica lá podendo ver. Você aprende muito, e às vezes sábado de manhã, chega lá, eu estou com o paciente, o que aconteceu? Extrusou o curve. Então, o curve saiu, esse catéter agora não está com aquela proteção de uma infecção, posso fazer diálise por ele? Mas aí você tem que esperar, vou ligar para a vascular, a vascular só vai chegar mais tarde. Então, a gente dialisa por ele, deixa ele bem guardadinho, até a vascular vir e você fazer a prova. Outra coisa que às vezes vão chamar você é isso aqui. Então, o catéter, às vezes fica vermelhinho para o poste, mas tem 2 centímetros mais aqui está cheio de pus, e aqui vem vermelho uma coisa de bicho. Então, essas são 2 coisas aqui. O espaço do catéter, ele, ao final da hemodiálise, ele precisa ser preenchido com a substância para não coagular dentro do catéter. No agaço, a gente normalmente usa farina, né? Só quero voltar a contar algumas coisas que a gente tem ouvido falar. Existem outras substâncias que a gente pode deixar o catéter livre, então existe o traloc, que é citrato, existe o tauroloc, que é com taurolina. Existe fazer lock-terapia, então só em catéteres de longa permanência. A gente pode pegar antibiótico, misturar com heparina e deixar o catéter fixado no antibiótico. Há protocolos que o pessoal deixa o antibiótico sempre, independente de cada infecção, aí uma evidência um pouquinho menor. Em catéteres de longa permanência, o paciente é um paciente super difícil acesso, tenta jubilar, tem canseira, a gente pode eventualmente fechar esse catéter de partilite, com solução trombolítica, deixa 2 horas, deixa 2 minutos, dependendo do protocolo da instituição, curta esse ativo, só para ficar dentro do catéter, e aí a gente tivesse catéter para esse recurso. E o outro acesso vascular, o ideal para hemodiálise de crônicos é a fístula. Então, na fístula, eu desvio o fluxo de uma artéria para uma veia, então essa fístula arteriovenosa. E quando a veia do paciente não tem um leito vascular bom, eu posso colocar um pedaço de plástico para fazer essa função de ligar uma veia na outra.
Aí vocês vão ver, o paciente PTFE, PTFE, PTFE. Desculpa por ter falado, mas eu quando a empresa eu escrevi PTFE, eu não sabia o que era. Então, é uma prótese sintética, o PTFE, na verdade, é um material que você vai ter aqui. Tá? E atualmente é o que a gente usa e a gente resolveu usar essa abreviação e obrigado a saber de primeiro. Isso. Quando a gente desvia o fluxo de uma artéria para uma veia, tem que ter como se a gente ter um rio, um fluxo grande de sangue, ou de repente jogar para um rio de menor fluxo. Então, no tempo, esse rio grande vai alagar esse rio pequeno. Precisa de um tempo, rio grande, para esse rio menorzinho, e acertando as margens para a fundura, para aguentar esse fluxo novo que ele está tendo. Então, existe um tempo de maturação, de 6 a 8 semanas. A gente olha a isso, a gente inspeciona, vê se tem algum sinal de infecção. Você pode ver se tem pulso ou treino, porque é uma sensação de turbilhonamento na mão. Você pode auscultar para ver se tem a magnésio rápido das coisas. Isso pode funcionar ou não. Pergunte sempre a esse, mas tem experiência. Porque a pintura é confeccionada, claro, você não vai funcionar o leito arterial, a gente funciona sempre o leito venoso, a agulha que vai sempre sair do paciente em direção hemodiária é a mais proximal, respeitando a distância da anastomose, e o sangue que vai devolver limpo está depois, abundante, depois da física. Depois dessa, quanto mais distância eu der, melhor eu correr circulando menos esse sangue. Então, às vezes eu estava visitando o site, chega com uma paciente com tudo, às vezes está te falando onde é que funciona. Funcionários reais, então você avisa lá, na sua posta aqui, você vai falar, olha, aqui vai ligar na máquina, você vai colocar aqui, né? E aqui vai devolver, você vai lá e coloca aqui. Na mesma coisa nas próteses, então você vê de onde está sendo a estomose, aqui vai para a máquina, dentro da prótese, dentro daquele plástico. E aí eu falei uma tocadinha nesse assunto, que é o período de recirculação. Então, vou tirar uma pequena gota de sangue, limpar e devolver. Eu tenho que ter muito cuidado de eu não puxar de novo esse sangue já limpo para limpar de novo. Isso é eficiência da minha diálise. Então, muitos dos catéteres, eles têm... só deixa eu ver uma coisa antes. Também usei 3 desculpas, foi muito básico, tá? Mas por onde o fio sai, quando a gente passou o catéter, aí você vai puxando o fio por onde que ele sai. Por qual das linhas? Pela linha azul, né? Então, a linha azul, eu uso isso para decorar, né? A linha azul qualquer. Nota que da onde ele vai puxar o sangue, pela lateral, vai devolver. O objetivo é que devolva no ar. Tá? Aí alguns catéteres eles tentam separar aqui puxa para aqui devolve para evitar essa função. E no objetivo da nossa fístula, a gente sempre tentar funcionar com uma certa distância, sempre evitar de apontar para o mesmo lado, porque senão eu vou estar puxando o sangue do meu que já estou limpando. Aí tem 2 coisas, uma coisa doutor, cara, eu também vou, mas eu posso repetir. Mas não acha assim, então eu peguei meu tiro, então tudo bem. Porque você está puxando muito sangue de limpo, você está perdendo esse de qualidade diária. Doutor, o catéter está na femoral, é um catéter de 15 centímetros, não está chegando lá na calça, está paradinho aqui, e eu liguei meu tiro. Esse paciente aí, você está levando menos de então você vai ver na semana de diálise, tem a boca, programa, beleza, consegui levar, consegui tirar de urgência, tirei. Programa de trocar esse catéter para se sentir melhor, ou programa de trocar o catéter para não ficar ligando. Beleza. Vamos falar sobre as máquinas hemodiálise, tem diversos modelos, diversos tipos, todas funcionam mais ou menos igual. Como é que funciona? Então, o sangue sai do meu paciente e ele vem com uma pressão negativa. Não sei se todo mundo já viu a máquina de hemodiálise, ela tem um rolete, ela vai como se fosse ordenhando, ela vai rodando o rolete e vai puxando o sangue. Como eu estou puxando o sangue, tirando o sangue, tem um sensor de pressão negativa. Tá? Então, eu estou sempre sugando. É ideal que essa pressão fique de menos 50 a menos 200. Aí eu tento de alarme. Pressão. Pode ser. Se tiver pressão demais, eu vou ficar e não estou conseguindo. Ou alguém precisa fazer a agulha deixar da linha,
ou está destruído, está com dificuldade. Se tiver uma pressão muito baixa, também talvez tenha desconectado, não está muito fácil, puxar, não faz muito nada. Certo? Depois que você puxa, tem uma via que é para coleta de exames e, eventualmente, inclusão de algumas medicações ou para fazer série. Que a gente prefere fazer também depois. Seja super difícil acesso, não consegue coletar exame. Dá para coletar exame no diário? Dependendo do que for. Dá para coletar a cultura dali? Então, você consegue aproveitar e coletar exame. Posso aproveitar a diálise para fazer um tanto de paciente que não tem acesso? Pode. Depois eu vou falar como vai fazer, a gente pode fazer também medicação. Então, o paciente está com dor de cabeça, está fazendo uma dipirona, está sem acesso de dor. Não, ele está com acesso de dor, ele está por fora. Então, faz dipirona ali na mente do paciente. Ele vai passar, lembrando, vai tocar o centro, a gente vai falar e ele é devolvido. Passa por uma caminha, a gente tem um sensor de pressão venosa que é a pressão de documento. No tipo, também, você não está fazendo força, o que faz? Esse trabalho de pressão que está acontecendo ali, que técnico para te resolver. Tá bom. Aí você sabe mais ou menos o que está acontecendo. Posso sugerir agora que a se vir aqui, por causa dos pontos, o pessoal está reclamando. Desculpa, tá? Porque aí tem essa caixinha aqui. Eu vou só botar o celular. Desculpa, tá? Imagina. Eu acho que aí vai pegar melhor. Desculpa, vida. Imagina. E aí vamos para a parte 2, que é a solução B. Então, o sangue do nosso paciente a gente falou, agora a gente vai falar do banho de hemodiálise, que é o que vai entrar em contato. Toda diálise, é básico, viu? É básico, mas eu não sabia nada dessas coisas. Toda hemodiálise precisa de água tratada para ser. Não adianta, não posso pegar água da torneira, água que vem da rua, e usar isso como solução de diálise. Então, clínicas de hemodiálise têm um sistema específico de tratamento de água. É um paciente que está no leito de UTI, não tem um sistema de tratamento de água que é do tamanho de um quarto. Então, a gente tem osmose portátil, a gente tem um sistema de tratamento de água portátil para levar esse sistema de tratamento para o leito do meu paciente. Então, toda diálise precisa desse sistema de tratamento de água. Não vou entrar muito no escopo sobre como é que é o tratamento de água. O YouTube nosso na consultoria da Modéstia Parte é muito bom, então tem aula de tudo que você precisar e essa aula do tratamento é fenomenal de como é que são os cuidados com a água, tá? Mas isso eu vou falar. Como é que funciona o banho, como é que funciona o nosso banho para entrar em contato com o nosso sangue. A gente, quando vocês aprenderam com o Matheus, a prescrever lá 300 ml minuto de sangue com 500 ml minuto de banho. Aí vamos fazer uma conta. Se eu uso 500 ml por minuto, uma hora tem 60 minutos, 500 ml vezes 60 são 30.000 ml a cada hora de diálise. Se eu fizer uma diálise de 4 horas, eu uso 120 litros de dialisados. Então, quer dizer, vou pegar uma banheira de 120 litros, vou deixar do lado do meu paciente para ir trocando o meu sangue. Posso fazer isso. Tem máquinas que, inclusive, fazem isso. A Genius, essa máquina aqui, ó, nessa última aí, ela é uma banheirona, você não precisa de osmose. Todo o banho fica dentro dela, o clínico vai lá fazendo força, empurrando e faz a diálise sem precisar de osmose, sem precisar de ponto d'água. É um jeito, é bem boa até. Mas não é tão prático para fazer, por exemplo, diálise para um monte de pacientes um do lado do outro. Então, qual que é a solução que a gente faz? A gente tem uma solução concentrada. Então, aqueles 2 galõezinhos que estão ali embaixo da máquina de hemodiálise é como se fosse o suco tangue ou uma aguaria, um concentradão que eu vou pegar a água tratada, vou misturar com esse suco tangue, eles vão dentro da máquina e aí essa mistura que vai entrar em contato com o meu paciente. E como é que isso funciona? Por sistema de proporção. A máquina tem, nos nossos galões, tem 1 para 35, 1 para 45. Quanto que eu vou puxar dessa solução, do suco tangue, para quanto de água que eu vou ter, certo? Essa água tratada, ela então passa por um aquecedor, que é onde a gente prescreve lá a temperatura 36, 35, aqui aquece, passa por um deaerador, e aí entra no sistema de proporção, onde vai entrar a água tratada do cano com o suco tangue concentrado, tá? A gente tem diferentes banhos de hemodiálise, e algumas coisas são muito semelhantes entre eles, algumas coisas são diferentes. Então, vocês viram com o Matheus, não vou me alongar muito não,
A gente tem principalmente diferentes. O banho pode ter glicose ou não ter glicose. O banho tem diferentes concentrações de potássio, diferentes concentrações de cálcio. E é mais ou menos o que muda. Antigamente existia só banho ácido, aí a gente agora usa banho ácido, bem antigamente, né? Usa banho ácido e um banho básico. Por que que a gente divide? Antigamente o banho ácido era só com acetato, que no fígado vira bicarbonato, aí isso tinha muita acidose. Por que que eu já não jogava bicarbonato direto nesse banho aqui? Se eu jogar banho, precipita, exatamente. Precipita o cálcio e o magnésio, então não pode precipitar. Então fica um banho de cálcio, um banho ácido, um banho básico, e a minha máquina vai pegando um pouquinho dos dois, e na hora que mistura com líquido, fica tudo certo, e não precipita. E o meu sódio? Como é que a minha máquina sabe que eu estou prescrevendo 138, 139, 140? É por condutividade. Então, toda água com sais, ela tem uma carga elétrica, e aí eu prescrevo quanto que vai ser a minha proporção, minha máquina de diálise. Às vezes acontece de faltar banho, não sei se ainda acontece isso, mas acontecia de faltar banho na gás, 1 para 34. Vai, pega lá na garrinha, pega a doação, aí tinha 1 para 45. Aí você tem que mudar na máquina a proporção, tá? A gente põe quanto que é a base de sódio, e aí ela vai medindo quanto que está de condutividade, então ela puxa mais do banho ácido ou mais do banho básico para trazer mais concentrado para atingir a condutividade que é igual ao sódio de tanto, certo? Às vezes vocês vão estar lá na casinha, montando plano, alarme e condutividade, alarme e condutividade. O que é isso? Olha para o banho, deve estar acabado, porque ele está puxando, ele não está conseguindo puxar, então está vindo só água, sem aquela quantidade de sal que precisa. Então, ou acabou o banho, ou a varetinha não está, saiu, ou a vareta está obstruída. Então, normalmente, quando apita a janelinha de condutividade, é isso que está acontecendo. Que é isso aí que eu já falei. E vamos para o mais complicadinho, que é a membrana semipermeável. Como eu falei, pouca referência, né? Tudo capítulo 3 de hemodiálise. Quem gosta, assim, quem me interessa, acho muito interessante membrana de hemodiálise. Lê esse artigo aqui do Ron, é muito interessante. Quem gosta de aula, às vezes, vou correr, parece residente corre, né? Sei lá, pegando Uber em algum lugar. Essa aula do YouTube do Thiago é muito boa também, que ele fala um pouco, ele vai um passo além ali eu vou mais no básico, ele fala um pouco além das membranas de hemodiálise. Tá? E aí a membrana, eu gosto da Cristina que usa esse exemplo, é como se fosse um porta-canudo. Então, cada fibra, cada canudinho dentro é uma membrana semipermeável, e a membrana, na verdade, é um porta-canudo, é um monte de canudinho dentro daquela membrana. Certo? Então, essa aqui é uma membrana cortada, você vê os canudinhos, vários, diversos canudinhos, diversas pequenas membranas semipermeáveis dentro desse sistema. O sangue passa dentro do canudo, e o dialisato passa fora do canudo, e o canudo é a membrana semipermeável que vai fazer a troca entre o sangue e o líquido. Tá? E essa aqui é uma foto de como é que faz, parece uma tecelagem, né? Com esses pequenos fiozinhos, e cada membrana tem entre 10 a 17 mil fibras dentro do capilar, dependendo da sua ciência e característica. Joia. O sangue, que é a solução A, sai do paciente com catéter, passa naquela bomba, e aí ele vai entrar na membrana do capilar. Ele entra por cima, tá? Eles vão entrar em mecanismo de contracorrente, um de um lado, outro do outro. Ele entra por cima, o sangue. Igual qualquer coisa, né? O sangue dentro do vaso sanguíneo, ele é mais forte no centro, do rio você tem muito mais correnteza no centro. Então, o sangue, ele entra com muito mais correnteza, com muito mais força no centro do capilar. O dialisato, por sua vez, que você pegou a água da tratada da osmose, misturou com o tanque, ele vai entrar por baixo. E ele entra por baixo pela lateral. Aí você tem o sangue vindo por dentro e o dialisato pela lateral. Isso é um problema, porque eu começava a fazer osmose e perder, né, a saturar esse meu líquido de diálise antes dele chegar onde estava a maior parte do sangue. O que a indústria espertamente fez? Fez as linhas do capilar meio turvas, meio rodandinho, para o sangue espalhar melhor e o dialisato também conseguir penetrar melhor pela membrana do capilar. Por isso que quando ou enche ou quando você passa o primer para lavar, o capilar fica assim, todo um do ladinho. E é para melhorar a eficiência, para o sangue que está no meio, o dialisato que está fora, o sangue que está no meio, conseguirem melhor se conectar, se encontrar.
Jó, agora vamos ver os aspectos microscópicos da membrana. Toda membrana é um canudinho, vai passar dentro dela, ela precisa ser tratada para o sangue não ficar coagulando, para não coagular dentro da membrana. Então, todas elas passam por tratamentos para não coagular, para não ficar grudando coisa lá. Essa é uma foto de microscópio de varredura, então há um monte de massa, fibrina grudando. Então, o paciente, às vezes, o técnico também fala, olha, doutor, o capilar está coagulando. Não é que ele vê microscopicamente, mas ele começa a ver as membranas ficando vermelhinhas, eu estou perdendo eficiência de hemodiálise quando isso acontece. Eu não botei foto, podia ter botado. Capilar de paciente que tem tipo leptospirose com bilirrubinas de 39, 40, ele fica um amarelo, gruda no capilar. Isso, às vezes, numa diálise de 4 horinhas não vai fazer tanta diferença, mas você bota um paciente em hemodiálise contínua 72 horas em hemodiálise, isso aí vai coagulando, vai coagulando, vai coagulando, eu vou perdendo a eficiência da minha hemodiálise, aí eu preciso trocar o fio. Beleza. Com a palavra do Dr. Dalgidas, definições que estão lá no capítulo, difusão. Todo mundo sabe, é um movimento molecular aleatório, mas importante. Quanto maior é o peso molecular de um soluto, mais lento é o transporte através da membrana semipermeável. Já a ultrafiltração, você empurra a água através da membrana e ela é acompanhada por solutos, ele descreve igual o vento que leva folha, a água que leva peixe. Então, uma coisa é a difusão passiva, outra coisa é a filtração ativa. E esse aqui eu inventei no meu iPad, eu uso até hoje, eu adoro essa imagem. Aqui a gente tem a solução A, solução B, membrana semipermeável. Quem que é essa aqui? É a formiguinha atômica, é uma molécula pequenininha. É o lítio, é o sódio. Ele é pequenininho, então ele tem o seu movimento aleatório muito fácil, porque ele é pequenininho. Então ele passa facinho. Então qualquer diálise limpa muito bem o sódio, passa bem a ureia, porque são moléculas menorzinhas. Quando eu pego moléculas maiorzinhas, tipo beta-2-microglobulina, por exemplo, fósforo, que está um pouquinho mais pesado, ela já não se move tão rapidamente por difusão. Então, ela passa, mas passa devagarzinho. Essa que às vezes é bom dar uma empurrada para ir, porque o bichinho preguiça. Então, essa aí, se você empurrar, você ganha a limpeza dela. Esse aqui, quem que é? O mamute. O mamute é muito grande, o mamute não passa. Então, o mamute não vai ser dialisado porque ele não passa na linha membrana semipermeável. E esse aqui? Essa aqui é a formiguinha sentada no mamute. O que é isso? É uma molécula pequena que é dialisável, mas que tem alta afinidade à proteína. Então, a proteína não passa. Se eu tenho uma molécula pequena, mas ela não fica livre no meu sangue, ela está grudada à proteína, ela não vai ser dialisável, certo? Então, essas são características de uma coisa ser dialisável ou não. E qual que é a última? Quem que viu o avestruz aqui em cima, tem um avestruz escondido. Para a substância ser dialisável, ela tem que estar no sangue. Não adianta ela estar escondida no tecido. Então, meios de contraste, por exemplo. Contraste é muito bom, por quê? Porque ele espalha para os tecidos e eu vejo. Então, ele é dialisável? O iodo ali. O iodo passa facinho, só que o iodo não está no sangue, o iodo está no tecido. Então, ele não é tão bem dialisável. Joia? Então, ela tem que passar. Se ela for mais leve, passa mais rápido do que as pesadas. Ela não pode estar ligada à proteína e ela não tem que estar no vaso sanguíneo, não pode estar escondida. Beleza. Já que ela passa por difusão, já que é um movimento aleatório que ela fica se locomovendo pelo capilar, quanto menor for o aro, né, a circunferência do meu capilar, mais fácil dela sair. Se ele for grandão, se ele for menorzinho, ele passa rapidinho. Se ele for grandão, ele passa menos. Quanto menor a grossura do meu capilar, também melhor. Então, quanto menor a grossura, mais fina a parede, melhor a difusão. Quanto menor o raio da fibra, melhor a difusão. Para a molécula pequena, ureia, creatinina, não faz tanta diferença ter 200 ou 180 micrômetros. Mas para beta-2-microglobulina, para inulina, moléculas maiores, que são mais pesadonas, às vezes o raio ser menor é melhor. Jóia. E aí tem a principal característica da membrana semipermeável são os poros, que vão permitir a passagem de algumas coisas, de outras não. E aí todo capilar, toda membrana semipermeável tem como característica o tamanho do poro e a distribuição e quantidade dos poros. Então eu posso ter capilar que tem poucos poros e pequenos poros. Eu posso ter capilar com muitos pequenos poros. Eu posso ter capilar com grandes e poucos poros, ou eu posso ter capilar com muitos grandes poros. Isso vai fazer toda a diferença também na minha difusão. Parênteses, como é que funciona a ultrafiltração? Então, está o meu canudinho, o sangue está passando aqui dentro, eu vou jogar uma
pressão dentro do canudinho para a água sair do canudinho, para o plasma, para o líquido sair do meu canudinho. E aí, a gente define a ultrafiltração através da pressão transmembrana. Então, quanto mais pressão eu colocar dentro do líquido que está aqui dentro, mais eu vou jogar sangue para fora. Tem forças contrárias, então a pressão osmótica do sangue segura, a pressão dialisada segura, mas, de uma maneira geral, quanto maior a pressão transmembrana, mais pressão que eu colocar, maior a UF. Antigamente, né, o pessoal, a máquina não era digital, era tudo você tinha que rodar as coisas aqui. Você rodava o fluxo de sangue para ver quanto que era a pressão transmembrana para tirar o que o paciente ia fazer de UF. Hoje em dia é muito mais fácil. Então, beleza, agora vamos para alguns outros conceitos. Permeabilidade à água, que é umas coisas que confundem muito quem entra a sigla, a gente não gosta muito de sigla meio físico-química, né? KUF. KUF, por definição no Dalgidas, é o número de mililitros de líquido por hora que será transferido através de uma membrana por cada mililitro de mercúrio de gradiente de pressão para a membrana aplicada. Difícil de entender, mas olha a imagem. Eu tenho uma hidrelétrica, né, uma portinhola com alguns poros à esquerda e eu tenho outra à direita. Se eu aplicar uma mesma pressão, qual que vai passar mais água entre essas duas hidrelétricas? Com certeza essa aqui, né? Então essa aqui eu preciso de muito menos pressão para passar uma mesma quantidade de água do que essa hidrelétrica aqui. Então tá claro para a gente que quanto mais poros, quanto maior a extensão, quanto maior o tamanho das minhas portas dessa hidrelétrica, menor a KUF, mais líquido passa com uma mesma pressão aplicada. Então, a KUF depende da quantidade dos poros do meu capilar, do tamanho dos poros, da espessura da parede, se o material é hidrofílico e da área de superfície, do tamanho lá da minha hidrelétrica. A gente divide, através do KUF, os capilares em baixo fluxo, médio fluxo ou alto fluxo, por quantos ml de líquido hora vão passar pelas portas ali da hidrelétrica para cada milímetro de mercúrio que é aplicado. Então, eu chamo o capilar de baixo, médio ou de alto fluxo. Atualmente, por a pressão transmembrana e UF, todos os catéteres são iguais. A gente usa muito o conceito de fluxo, de passar bastante, para aproveitar o arraste. Então, quanto melhor o meu fluxo de água, quanto mais a qual dessas hidrelétricas aqui que vai passar pedra, vai passar tronco. Essa aqui provavelmente vai passar muito mais tronco, pedra do que essa aqui, porque está vindo muito fluxo de líquido junto. Então a gente fala, é um capilar de alto fluxo. Beleza, qual que é a vantagem? Provavelmente ele clareia melhor moléculas médias, as bichos preguiçosos são melhores empurrados por esses capilares de alto fluxo. A gente usa muito a beta-2 microglobulina como uma molécula média de clearance. A gente usa ureia para algumas coisas, da beta-2 para clearance de moléculas médias, e a gente vê que o Cibin, que eu já vou falar o que é, nos capilares de alto fluxo é existente quando comparado com o baixo e médio fluxo. E qual que é o conceito de Cibin? Cibin é o que eu limpo através disso, através da convecção, através de empurrar. Então, é a tática de remoção realizada exclusivamente por clearance convectivo. O conceito é o molecular weight cutoff, que é qual que é o tamanho da minha pora, qual que é o tamanho do meu poro. A partir de qual peso molecular em Dalton, a molécula não passará pelo poro do meu capilar. A gente usa o peso em Dalton, as moléculas às vezes são mais pesadas, mas têm conformação diferente, pesam um pouquinho diferente, mas é mais fácil usar o peso em Dalton para saber se ela vai passar ou não. Sim. Valeu. Ainda? Ah, não. Acabou, né? Ah, tranquilo, você passa aí. Eu vou... Então, a respeito do poro, a gente chama... Nós temos os capilares de alto fluxo, então, que são capilares que têm poros de determinados tamanhos, mas que têm uma alta KUF, então passa bastante fluxo e consegue arrastar. Eu tenho capilares de médio cutoff, que são capilares que têm buracos, poros maiores, portinholas maiores, em que passam moléculas maiores. E eu tenho capilares de high cutoff, que ainda passam moléculas ainda um pouco maiores.
Então, aqui é o CIB, a capacidade de limpeza exclusivamente por convecção de uma substância, e aqui o tamanho da molécula em Daltons. Então, o capilar de baixo fluxo tem uma limpeza até um determinado tamanho em Daltons. Os capilares de alto fluxo, por arraste, eu consigo limpar moléculas maiores, mas eu tenho uma limitação do meu tamanho do meu poro. E os capilares de high cutoff e médio cutoff, ele tem uma limpeza de moléculas maiores. Quer dizer que o high cutoff é melhor para KTV? KTV é ureia. Todos eles vão limpar a ureia igualzinho. É só molécula maior, beta-2-microglobulina, às vezes vão limpar a limpeza de fósforo, alguma coisa maior. Mas para a ureia, para KTV, isso aqui não muda nada. Joia? E aqui só mostrando, poxa, tem no Brasil, qual que eu vou ver? Não são capilares de uso habitual, é que eu sei que essas coisas geram dúvidas na gente, mas opções que a gente tem, por exemplo, a gente tem esse EMIC2, que é um capilar de high cutoff, tem o Terranova, de vez em quando no estágio do ICE a gente escuta alguém usando o Terranova, que é um capilar de médio cutoff. Joia. Então, KOF é a quantidade, minha permeabilidade à água, o quanto que vai passar, e tem o COA. COA é um outro conceito que é o coeficiente de área de transferência de massa. E qual é a definição dele? É a depuração máxima teórica do dialisador com fluxos infinitos de sangue dialisado determinados em ml por minuto. Então, quanto que eu vou depurar do meu sangue em ml por minuto com esse capilar? Depende da permeabilidade de um determinado soluto, então características da minha membrana de passar aquele soluto, e vai depender da área da minha membrana. Quanto for maior a extensão da minha membrana, mais eu vou conseguir limpar, porque a capacidade é a mesma. A gente divide. Então, tem os capilares de médio, baixo, médio e alto fluxo, tem capilares de baixa, média e alta eficiência. E aí a capacidade de limpeza. Tem capilar de baixa eficiência, que a gente só usa na pediatria, paciente pequenininho, que se eu limpar demais vai dar alguma deficiência hidroeletrolítica. Tem de média eficiência e tem de alta eficiência. Hoje em dia, só existem praticamente capilares de alta eficiência com COA maior do que 1.200, tá? Eu estou dando exemplos aqui de COAs, tem o da Algidas, tem uma parte que só tem quanto que é cada modelo de capilar e seus COAs. Mas os que a gente vê muito, por exemplo, o FX80 e o FX100, que é o que tinha na GAS, acho que ainda tem, né? Ele tem um determinado COA, o FX, o FX80 e o 100 é o mesmo material, é o mesmo COA. Só que o FX80 é uma superfície de área menor, 1,8 metros quadrados, ele tem um COA muito bom, de 1.292. O FX100 ele tem uma área de superfície maior, então ele tem um COA maior. Tem outro capilar, por exemplo, o HDF100, que ele tem uma área de superfície ainda maior, com um COA um pouquinho maior. Isso aqui é um estudo que é chinês, ele pegou o mesmo grupo de pacientes igual, assim, e aí viu a probabilidade dele sobreviver, o tempo, e usou capilares de áreas de transferência diferentes. Então, ele não individualizou para o paciente. Todo mundo recebeu um capilar pequeno, e esses pacientes tiveram uma chance de sobreviver muito naqueles pacientes que usaram áreas de superfície maior. Então, faz sentido, né? Quanto maior a área de superfície maior dialisado, mais bem dialisado o meu paciente é, maior foi a sobrevida. Nunca tem uma coisa muito, literatura muito forte. Já quanto que eu uso de área de superfície para o meu paciente, isso é muito individualizado, porque não é só isso que entra em conta, mas tem um protocolo de serviço que bota superfície corpórea menor do que 2 capilares de 2 metros quadrados, superfície corpórea maior do que 2, de 2,3 para cima. Então, dando um exemplo aqui, tenho certeza que ninguém assistiu esse filme, os Gêmeos da Sessão da Tarde. Então, você tem lá, entra os dois irmãos na sua diálise, de mão dada, os dois são policísticos, os dois vão lá fazer diálise, um tem 105, um tem 1,50 m, 90 kg. O outro é Schwarzenegger, tem 1,90 m, 115 kg. Eles vão receber a mesma capilar? Não. Então, para um eu vou escolher, por exemplo, o FX80, o outro talvez eu peça um HDF100 para adequar o meu capilar à demanda que o meu paciente tem. Então, revisando, KUF é a quantidade de água que é capaz de passar, o COA é a quantidade de soluto que é capaz de passar. Mas o KUF também a gente conta o quanto que vai arrastar nessa água que está passando. Capilar de alto fluxo. Muito fluxo passa muita água, arrasta bastante molécula. E capilar de high cutoff, o que é? O capilar que tem porta aberta, então passa molécula maior, certo? Daí o capítulo final é o grande encontro, a hora que o sangue vai encontrar com o dialisado na membrana semipermeável.
alguns conceitos de limpeza. Essa minha aula ela fica meio que no meio da aula do Matheus e no meio de uma aula de cinética da ureia, então eu fico tentando não pisar, eu piso um pouquinho numa, piso um pouquinho na outra sem entrar demais, tá? Então, um conceito é razão de extração. Razão de extração é quantos por cento daquela substância foi limpa. Então, essa aqui é a foto do Dalgidas. Eu tinha 100 miligramas por decilitro de ureia, tinha 100 miligramas por decilitro de ureia no meu sangue, pré-capilar. Depois ficou 40. Quanto que é a minha razão de extração? São 100 menos 40 dividido por 100. Eu tenho uma razão de extração, eu limpo 60% da ureia que está no meu sangue. Tá? Esse é um conceito. Qual que é uma utilidade da razão de extração? É o RR, a taxa de redução, que no Dalgidas está redução, mas a gente fala muito taxa de remoção de ureia, né? Uma URR que é considerada mínima, adequada, é de 65%. Então, uma situação hipotética, nunca aconteceu, numa bela manhã, ao adentrar a UTI, você é açoitado pelos intensivistas, nunca vimos, que dizem que sua diálise não está sendo boa. Aí ele falou, pô, o paciente dialisou ontem, hoje já está com ureia de 180, a diálise está uma porcaria. Aí você fala, pô, vamos ver se minha diálise estava ruim mesmo ou se é outra coisa. Aí você pega a diálise do pré-diálise do paciente, era 250. Aí você colhe uma ureia um pouquinho depois, ali 15 minutos depois do paciente, a ureia está 180, 250, menos 80, 250, o RR de 68%. Aí você fala, olha, cada colega da UTI, a URR na minha diálise tem que estar adequada. Eu acho que o paciente que talvez esteja hipercatabólico. Então, um joinha para ele, abraço, não me incomode. Brincadeira, a gente dialisa mais os pacientes. A gente adequa, mas você sai por cima falando que é o RR. Tá? Alguns outros conceitos relacionados à limpeza de substâncias, então, taxa de remoção é o quanto daquela porcentagem da ureia que eu vou tirar daquele sangue, e tem a depuração no clearance, que para a gente é muito óbvio, que é quantos ml minuto eu vou limpar do sangue. Isso a gente extrapola da função da nossa taxa de filtração glomerular, por exemplo. Mas o que é interessante? A gente fazer essa diferenciação entre o que é taxa de remoção e o que é clearance. Porque, por exemplo, se eu pego o meu paciente, então, eu já vi que tem o banho, já vi que tem o paciente, já vi que tem a membrana semipermeável. Se eu passar 50 ml de sangue, bem devagarzinho, no meu dialisato, a minha URR, a minha taxa de remoção de ureia vai ser gigante. Esse pedacinho aqui vai estar completamente limpo de ureia. O problema é que todo paciente não vai estar limpo. Então, eu tenho uma boa taxa de remoção, mas não tenho um bom clearance. Por outro lado, se eu passo bastante sangue, talvez a minha taxa de remoção de ureia não seja alta. Então, está passando sangue, eu não estou conseguindo tirar de uma vez, mas o meu cubo, a quantidade de ml minuto que eu estou limpando de sangue, é melhor. E o que faz diferença para o nosso paciente é a quantidade de sangue que eu estou limpando por ml minuto. Então, o fluxo de sangue é 50 ml por minuto. A limpeza é muito boa, daquela alíquota, a extração é muito alta, mas o valor absoluto a ser limpo do meu paciente é muito pequeno. Quando eu dou um fluxo de sangue alto, a taxa de extração de ureia não é tão boa, é mais baixa, mas a alíquota de sangue que eu estou limpando em ml minutos do meu paciente é maior. Então, vamos pegar aqui a expectativa de limpeza de ureia do meu paciente para determinado fluxo de sangue para cada capilar. Então, você vê, cada COA eu vou ter uma efetividade de limpeza de sangue diferente. Vou pegar um COA de 100, de 1000 aqui. Se eu dou um fluxo de 250, a minha limpeza é 1. Se eu aplico um maior fluxo, a minha limpeza é bem maior. Você vê que isso é exponencial. Então, quanto mais fluxo de sangue, melhor a minha qualidade de limpeza, melhor a minha diálise. Isso é um conceito muito importante para a adequação de diálise quando a gente está na diálise de crônicos. E o banho? Ele vai passar, a diálise vai passar em contracorrente com o banho. Quanto mais sangue passar, melhor. Beleza. E o banho? Como é que eu adequo isso? A gente deixa normalmente, vamos pegar aqui, por exemplo, um fluxo de sangue de 250, que estou prescrevendo aquela diálise de baixa, vamos lá, clearance, né, em ml por minuto, fluxo de sangue, e aqui diferentes fluxos de banho, tá? Então, peguei um fluxo de sangue de 250 ml e dei um fluxo de banho de 300, famoso 200, 300 de baixa eficiência. Eu tenho um determinado clearance. Na hora que eu pego um fluxo de... Outro exemplo, eu dou um fluxo de sangue de 350 ml com um fluxo de banho de 500. Aí eu tenho uma eficiência, uma taxa de remoção, um clearance
muito maior. Só que aí, quanto que vai adiantar eu ficar aumentando a velocidade do banho comparado à velocidade do sangue? Mais do que 2 vezes o fluxo de sangue, a gente já não vai ganhar tanta eficiência e eu acabo jogando banho fora. Por exemplo, aqui. Então, 350 ml minuto. Com 500 ml minuto de banho, eu tenho uma determinada clearance. Se eu aumentar para 800, não aumenta muita coisa. Então, às vezes a gente vê, o cara, o cateter está ruim. Joga 800 ml de fluxo de banho aí, então, para compensar. Beleza. Nessa diálise, para tentar ajudar a clarear, para botar alto, joia, mas troca o catéter, dá mais fluxo de sangue, que vai ser muito mais efetivo do que você ficar jogando banho, porque se não for 2 vezes o fluxo de sangue, a efetividade é muito menor. Beleza? Então, chegando ao final, chegando ao não, esse é o que eu vou ter uma observação depois, que é uma dúvida muito perspicaz. Então, beleza, eu falei que o CO é uma constante de limpeza. E aí a gente tem o KTV. Eu fiquei na dúvida se eu entrar com esse pezinho do KTV, mas vou entrar. Então, onde que eu ponho no cálculo do KTV? Onde que entra o meu filtro? Eu ponho a cocô do meu filtro para calcular quanto que vai ser o KTV do meu paciente? Não. Por quê? Porque depende do fluxo de sangue, depende do fluxo dialisato. Então, o CO é uma constante para fluxos perfeitos. O fluxo máximo. O meu paciente, naquela diálise, teve um fluxo de tanto e teve um clareamento de tanto. Então, eu adequo o CO para o meu paciente, tentando entender a área de superfície corpórea, como é que está sendo a limpeza da diálise dele. Eu extrapolo, mas ele não entra no cálculo do KTV. O KTV a gente vai usar ureia pré e ureia pós, mas tem uma aula só para isso. Joia. Então, chegando ao fim, é uma aula meio básica, depois vai ficando confuso e é muita coisa misturada, mas eu vou ter sentido que eu cumpri meu objetivo. Se vocês entenderem o básico de diálise, como é que funciona essas pequenas coisinhas, como entra em contato, e das membranas que eu sei que alto fluxo, hypertop, dá umas confusões, se pegar esse trial aqui, que é o Myri Trial, eles pegaram pacientes que tinham nefropatia do mieloma, então tinham grandes proteínas que estavam entupindo os túbulos por conta do mieloma e falaram, bom, e o paciente entrou em diálise. O paciente tinha mieloma, nefropatia por mieloma, proteína lá no túbulo. Se eu der uma hemodiálise de hypertop, uma hemodiálise com buracão, e eu tentar limpar essas proteínas do mieloma, essas proteínas monoclonais, será que vai ser melhor o tratamento do meu paciente do que a hemodiálise convencional? Então, esse é um trial que a gente usou buracão, filtros de buracão, para tentar limpar proteínas grandonas para ver se isso fazia diferença para o meu paciente. Esse outro estudo, por exemplo, eles compararam. Tinham pacientes com rabdomiólise. Eu comparei fazer 2 hemodiálise contínua, mas com capilar de alto fluxo, comparado com capilar de high cutoff, para ver qual que era melhor para limpar a mioglobina. Então, mioglobina é uma molécula grande, preciso de arraste para limpar, eu preciso que ela passe por uma porta maior que não limpa, por capilar convencional, e eles compararam. Será que é melhor eu dar um capilar de alto fluxo, passar bastante água e empurrar a mioglobina para fora? Ou será que é melhor eu usar um capilar com um buracão para passar a mioglobina? E será que isso vai fazer diferença no tratamento do meu paciente? Então, nem quero entrar no mérito desses estudos, é mais entender qual é a atividade do capilar de alto fluxo, qual é a atividade do capilar de high cutoff dentro da prática clínica. Tá? Então, aqui está comparando, por exemplo, eu gosto só de ter uma ideia dos tamanhos, né? A limpeza de capilar de baixo fluxo limpa muito bem creatinina, os de alto fluxo vai muito bem estatina, mioglobina não chega a limpar. HDF eu vou usar alto fluxo com o fluxo maior de convecção, então eu limpo substâncias maiores. Beleza. Aí eu falo, então, aí você está chegando no final da aula e pensando, bom, eu posso dar fluxo, atorar fluxo, e posso ter uma portona. Então, o melhor do mundo é portona, alto fluxo e limpar tudo que tem para cima, para frente. Não, porque se eu der muito fluxo numa portona, eu vou limpar muito albumina. E aí eu faço mal para o meu paciente. Então, esse aqui é o Theralite, um capilar de high cutoff. Ele avisa, ó, não usar HDF ou alto fluxo, tá? Não usar convecção, porque senão você vai levar a albumina embora. Então, alto capilar de high cutoff você não usa, você não empurra com alto fluxo, senão você vai levar um monte de coisa que você não precisa levar. Joia. Então, resumo boladão para terminar. A minha diálise, isso, o entender
os fundamentos do diálise é entender a qualidade de diálise para saber, ou em agudos ou em crônicos, se eu estou conseguindo clarear bem a substância, vai depender do fluxo de sangue. Então, a gente viu que passar sangue devagarzinho, eu tiro bem, eu faço uma boa extração de ureia, mas faço um baixo clearance. Então, eu tenho que ver muito bem meu acesso vascular, seja no paciente em hemodiálise crônica ou paciente agudo. Tá com chave lá, olha, tem que olhar o paciente agudo, porque você... pô, a diálise está mó ruim, o está mó ruim, o que está acontecendo? O paciente está hipercatabólico. Aí, às vezes, você vai lá na máquina, beira-leite, está com fluxo de 200. Aí você, pô, mas por que está 200? Doutor, não está indo mais que isso, eu deixei dizendo. Pô, então me avisa, a gente troca esse catéter. Então, às vezes, o cara não quer te incomodar, ou qualquer outro motivo, então você fica olhando lá quanto está o fluxo, porque às vezes é isso que está acontecendo. O fluxo de dialisado, 2 a 2,5 vezes o fluxo do banho, que a gente vê naquele gráfico, que é o que a gente ganha. A partir daí, o ganho é muito pouco de qualidade. E, claro, tempo de terapia. Quanto mais tempo eu ficar limpando, mais eu limpo, né? Da minha membrana semi-impermeável, do meu capilar, depende do raio e da espessura. Quanto mais fininho e menos grosso, mais fácil passa a molécula média, e da minha afinidade à água. Vai depender quantos poros eu tenho, a quantidade e a distribuição. Aí lembra daquela imagem das 2 enzimas hidrelétricas. Eu tenho uma cheio de poro, passa bastante água, passa bastante coisa. Se eu tenho uma hidrelétrica pequenininha, eu não limpo tanto. Dependendo do tamanho do poro, eu posso ter capilar normal, eu posso ter capilar de médio cutoff ou high cutoff, que vai passar molécula maior ou molécula menor, tá? Eu aplico uma pressão transmembrana dentro desse canudinho, que vai empurrar a água para fora. Então, através da pressão transmembrana que eu faço a UF, dependendo de quanta pressão que eu preciso fazer para empurrar, eu chamo isso de KUF, e aí eu chamo meu capilar de baixo fluxo, médio fluxo ou alto fluxo, a capacidade que eu tenho de empurrar, quanta pressão que eu preciso fazer para empurrar, e capilares de alto fluxo são melhores para empurrar moléculas médias também. O corpo é a capacidade difusiva do meu capilar, é uma característica inerente da fibra, de quanto que vai limpar a substância, e o A é a área de superfície do capilar. Então, eu posso ter a mesma fibra num FX80 e a mesma fibra no FX100, eu tenho uma área de superfície capilar maior, eu aumento a minha área de troca. Eu não uso isso no cálculo do KTV, mas eu olho para o meu paciente. Pô, o acesso está uma joia. O fluxo de banho está adequado. Eu não estou conseguindo um KTV tão bom. Ele está com FX80, o cara é o Schwarzenegger. Vou dar pegar um capilar que tem uma área de extensão maior, que tem um POA maior para conseguir limpar melhor. Então é isso. Continua essa aula, é um gap, né? Então tem a aula do Matheus, de como é que eu prescrevo uma diálise. Tem essa aula de entender o que acontece, para depois ir para uma aula de cinética da ureia, que tem também no nosso YouTube, muito bom, perfeito, maravilhoso, sem defeitos, e essa aula também é maravilhosa, sem defeitos, de cinética da ureia da Duda. Pronto. Pessoal, alguma pergunta? Não precisa iniciar a cunhada, nem vou perguntar mesmo, já também perguntado. Tem não. Então quer dizer que, porque essa sempre foi uma dúvida que eu tinha quando eu perguntei. Então, quer dizer que na convencional, né, na HPI, a gente faz convecção? Então, a gente faz convecção, mas ela é muito pequena, a parte da convecção no nosso clareamento é muito pequenininha. Então, você faz, mas é muito pequeno. O fato de ter fluxo de capilar, você consegue limpar um pouquinho a molécula média, mas você não consegue fazer tanto